A tradição de família do meu avô colocou meu irmão de 12 anos no hospital. Então, eu juntei provas e desapareci no dia do meu aniversário de 18 anos. Um ano depois, meu primo me contou que os meninos mais novos também estavam começando a se recusar a participar. Na minha família, todos os garotos tinham que seguir uma única regra: fazer o primo sangrar ou passar a semana inteira com fome. Todo sábado, meus primos homens entre 10 e 18 anos se reuniam na garagem do meu avô. 2 meninos entravam no círculo de giz. Só quem conseguisse fazer o outro sangrar podia jantar na semana seguinte. Eles diziam que era construir irmandade através do sofrimento. Meu avô criou essa tradição depois de voltar do Vietnã. Vi garotos americanos frágeis morrerem chorando pela mãe. Ele sempre dizia com o olhar de vidro varrendo nossos rostos: nenhum neto meu vai ser fraco. Meus tios aplicavam as regras com orgulho. O tio Marco até tinha um álbum de fotos das lutas que venceu. Páginas e mais páginas dos rostos ensanguentados dos primos dele nos anos 80. Quando completei 10 anos, passei meu aniversário em pé na tal garagem de lutas pela primeira vez, cercado por primos ainda com feridas antigas. Tentei me convencer de que não seria tão ruim assim, que eu conseguiria me desligar e fingir que não estava acontecendo. Nossa, como eu estava enganado. Não era só fazer sangrar. A luta só terminava quando o sangue pingava no chão de concreto. E nada de socorro médico até o vencedor terminar o jantar. Os vencedores comiam como reis, enquanto os perdedores ficavam à mesa com o prato vazio, assistindo. Irmãos lutavam entre si, pais faziam apostas. A primeira luta é sempre especial, anunciou o tio Tony, me empurrando para dentro do círculo. Meu adversário era o primo Luiz, também com 10 anos, também morrendo de medo. Os homens formavam um paredão ao nosso redor, gritando: sangue constrói irmandade, sem parar. Luiz e eu ficamos nos rodeando. Nenhum dos dois queria dar o primeiro soco. Bate nele! Gritou meu pai. Então eu bati. Bati até o nariz dele estalar e o sangue espirrar no chão. Naquela noite, comi frango com arroz enquanto Luiz ficou na minha frente com o prato vazio e um pano apertado no rosto. Os meses que vieram depois quebraram algo dentro de todos nós. Meu irmão Anthony, com 12 anos, quase perdeu o olho esquerdo numa luta com nosso primo Davi. O Roberto, que era o menino mais doce da família, aprendeu a lutar sujo. Enfiava o dedo nos olhos dos outros e mordia pedaços das orelhas. Tenho que comer, ele dizia depois, cuspindo sangue. Na minha 15ª luta, eu tinha vencido só 7 vezes. Não era o bastante para fugir da fome constante, mas o suficiente para conhecer o prazer doentio de ver os outros passarem fome. Eu odiava a pessoa que estava me tornando. E nossa comunidade era tão pequena que mais da metade dos professores da escola eram parentes. Eles garantiam que ninguém fizesse perguntas. Eu sabia que se não achasse uma saída logo, minha vida ia ser assim para sempre. Mas eu queria que o problema simplesmente sumisse. E um dia, sumiu. A gente estava ensaiando a peça da primavera quando a professora de teatro nos mostrou uns sachês de sangue falso. Pequenos pacotes que explodiam no impacto, criando efeitos de sangue super realistas. Foi aí que a lâmpada acendeu na minha cabeça. Comecei a pegar alguns todos os dias para testar minha ideia. Quando chegou o sábado, escondi um dos pacotes na mão antes de entrar no círculo de giz. Quando meu primo Marco me pegou num mata-leão, bati o sachê no meu nariz até o sangue falso escorrer. Tem sangue no chão! Gritou o tio Tony. Marco venceu. Eu fiquei sem jantar. E pela primeira vez não fiquei bravo com isso. Em vez disso, me concentrei em roubar mais pacotes. Ensinei a técnica para os meus primos menores nos intervalos no banheiro. Criamos um sistema. Movimentos ensaiados que pareciam violentos, mas não machucavam ninguém. Um tropeço aqui, um sachê estourado ali. Durante 3 meses maravilhosos, a gente enganou nossos pais. Revezávamos as vitórias conforme quem mais precisava comer. Meu irmãozinho voltou a sorrir. A gente era ator, não gladiador. Estava tudo indo perfeitamente bem, até que o vovô olhou para o rosto limpo do meu primo depois de uma luta supostamente brutal. Cadê os hematomas? Ele perguntou. Como é que sararam tão rápido? A sala ficou em silêncio, e eu fingi estar muito interessado nas ervilhas do meu prato. Achamos que ele ia esquecer, mas não esqueceu. No sábado seguinte, tudo mudou. Revistas pessoais, detectores de metal, tios atuando como árbitros dentro do círculo. Quando acharam os sachês de sangue presos na cintura do domingo, meu avô resolveu dar o exemplo. 3 rapazes de 18 anos contra um garoto de 14. Sangue de verdade. Gritos de verdade. Domingo ficou mancando por semanas. Você é o próximo, meu pai me disse naquela noite. Lute como homem, ou eu te mostro o que é irmandade de verdade. Eu não falei nada, só peguei meu celular. Eu estava gravando aquelas lutas fazia 8 meses. Cada surra, cada jejum forçado, tudo salvo na nuvem. A polícia e o conselho tutelar já tinham acesso. Tudo o que eu disse era mentira, mas isso não importava. O que importava era parar com a violência de uma vez por todas. A gente não vai mais sangrar por vocês, anunciou o Luiz.
O Vincent já estava no telefone. Polícia, precisamos de ajuda na rua Oakwood, número 1847. Abuso infantil acontecendo agora. A garagem virou um caos. As mãos do meu avô tremiam quando ele tentou pegar o celular do Vincent, mas meu primo recuou, protegendo o aparelho. O som distante das sirenes fez todo mundo congelar. Você está blefando, garoto, disse o avô, o olho de vidro fixo em mim enquanto o outro olhava nervoso pela janela. As mãos dele tremiam enquanto mandava todo mundo ficar calmo, mas eu vi o medo tomar conta do rosto enrugado dele. Meu pai avançou para cima de mim, mas o Luiz e o Vincent ficaram no meio. O Luiz ainda tinha sangue seco de mentira debaixo das unhas, da nossa luta encenada. Isso acaba hoje, tio, ele disse, a voz firme apesar de tudo. Celulares à meia-noite, tudo vai pro ar. 8 meses de provas. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito, mas mantive a cabeça erguida encarando meu avô. Um suspiro veio de um canto. Anthony tinha encontrado nosso priminho de 8 anos, Miguel, escondido atrás do armário de ferramentas, segurando o celular do pai e gravando tudo. A luz vermelha piscava como uma acusação. O tio Marco arrancou o celular das mãos minúsculas de Miguel, os dedos grossos tropeçando na tela enquanto apagava o vídeo. Mas Miguel sussurrou algo que fez o rosto do Marco perder toda a cor. Já mandei pra mamãe. As sirenes ficaram mais próximas e de repente mudaram de direção. O Vincent tinha passado o endereço errado. A sala inteira respirou aliviada, mas o alívio era visivelmente culpado. Reunião de família, agora, dentro da casa, ordenou o avô, recuperando a autoridade. Apontou para o Roberto. Olha na rua, vê se eles foram mesmo embora. Ninguém sai até resolvermos isso. A gente entrou na casa principal como prisioneiros. As mães saíram da cozinha, a confusão dando lugar ao horror quando viram as roupas dos filhos cobertas de sangue. Elas sabiam das lutas, fingiam que não viam, mas o lance da fome forçada era novidade para algumas. O rosto da minha mãe desmoronou quando ela viu meu rosto machucado claramente pela primeira vez, sob a luz forte da cozinha. Achei que fosse só brincadeira bruta, ela disse, mas a voz falhou diante das mentiras que vinha contando para si mesma há anos. Meu avô estava de pé na cabeceira da mesa de jantar, a mesma onde os vencedores comiam enquanto os perdedores passavam fome. Quem sair por aquela porta hoje à noite está morto para essa família. Sem dinheiro, sem ajuda, sem nada. 3 mães já estavam reunindo os filhos, com os casacos pela metade e as chaves do carro tilintando nas mãos. Minha tia Catherine abraçava os filhos gêmeos, os dois com hematomas frescos da luta interrompida daquela noite. O tio Tony se colocou na frente da porta de entrada, seu corpo enorme bloqueando a passagem. Ninguém sai até sabermos que provas realmente existem. Isso pode arruinar todos nós. Durante o impasse, o Luiz me olhou e mostrou a tela do celular. Ele estava gravando o áudio da conversa havia mais de 1 hora. A bateria estava com 2%. Meu estômago afundou. Nossa única prova de verdade estava morrendo ali na mão dele. Então, as luzes se apagaram. O Roberto tinha chegado até o quadro de luz. Na escuridão repentina, ouviam-se móveis batendo, adultos gritando. Um cotovelo acertou minhas costelas quando os corpos se chocaram no escuro. A janela do banheiro, sussurrou Vincent no meu ouvido. 5 de nós conseguimos escapar por uma janelinha, enquanto nossos pais xingavam e tropeçavam no escuro. Caímos no chão correndo e nos separamos sem nem precisar combinar. Os meninos mais novos foram para casa do meu amigo Jake, a 3 quarteirões dali. Eu, Vincent e Luiz corremos até o McDonald's 24 horas na rua principal. A casa do Luiz era mais perto, então tentamos lá primeiro. A mãe dele atendeu de hobby com o rosto tenso de preocupação. Por trás dela, dava para ver a silhueta do pai do Luiz no corredor. Seu avô já ligou, ela disse, evitando nossos olhos. Vão embora daqui, agora. A porta foi batida na nossa cara. Meu celular não parava de vibrar. Era uma enxurrada de mensagens. Ameaças dos tios. Súplicas das mães perguntando se estávamos bem. Ordens dos pais querendo saber onde estávamos. Cada mensagem fazia minha mão tremer mais. No McDonald's, mal tínhamos feito o pedido quando o gerente se aproximou da nossa mesa. Seu avô ligou. Disse que vocês estão fugidos. Eu preciso chamar a polícia. A luz vermelha da câmera de segurança piscava acima da gente, igual a do celular do Miguel. Abandonamos a comida intocada e saímos correndo de novo. Desesperado, liguei para a professora Rodrigues, minha professora de teatro. Ela atendeu no 5º toque com a voz sonolenta. Quando expliquei, ela topou nos encontrar na escola. Algo no tom dela me deixou desconfiado, mas eu estava desesperado demais para questionar. Ela estava nos esperando no estacionamento quando chegamos, mas não estava sozinha. O diretor Morrison estava ao lado dela, de braços cruzados. Sua família está desesperada, preocupada com vocês, disse a professora Rodrigues, evitando meu olhar. Ela tinha ligado para eles primeiro. Claro que tinha. Metade dos funcionários da escola era parente de alguém da minha família. A gente disparou pelo ginásio, mas o Anthony torceu o tornozelo ao pular a cerca de arame. O grito dele ecoou na quadra vazia. Agora a gente tinha que andar mais devagar, apoiando ele entre nós. O dia amanheceu e não tínhamos para onde ir.
Meu cartão foi recusado em 3 caixas eletrônicos diferentes. O vovô já tinha feito suas ligações, fechado o cerco durante a noite. O celular do Luiz finalmente morreu, levando com ele nossa única gravação. O noticiário local da manhã passava numa TV de vitrine. A polícia está à procura de vários adolescentes desaparecidos, de uma família imigrante preocupada, dizia a âncora. Eu reconheci ela. Era filha da cabeleireira da minha avó. E se a gente pedisse desculpa? Sugeriu Vincent, cambaleando de cansaço. O Sean, irmão mais novo do domingo, tinha se juntado a nós durante a madrugada. Ele levantou a camisa e mostrou os hematomas frescos nas costelas. Foi isso que aconteceu depois que vocês fugiram. Papai me deu uma lição sobre lealdade à família. Eu tomei uma decisão. Vou até a polícia sozinho. Vocês procuram um lugar para se esconder. A delegacia cheirava a café queimado e frustração. Mal comecei a explicar quando vi o tio Marco do outro lado do vidro, registrando um boletim de desaparecimento. A policial atrás do balcão olhou do meu tio para mim, com a expressão mudando de tédio para estranheza. Ela levantou um dedo pedindo para eu esperar e depois me liberou para uma sala de entrevista pequena que cheirava a cigarro velho e produto de limpeza. 20 minutos depois, o detetive Chen entrou com 2 copos de café e um bloco de anotações. Colocou um na minha frente e se acomodou na cadeira de metal do outro lado da mesa. A aliança de casamento tilintou contra a superfície metálica enquanto ele abria o bloco. Seu tio disse que você anda com uns problemas em casa, começou com a voz neutra. Quer me contar sua versão? Apertei o copo quente entre as mãos, tentando reunir coragem. As palavras saíram atropeladas. A garagem, as lutas, o sangue, a fome. A caneta do detetive corria pela página, mas o rosto dele ia ficando cada vez mais cético. Quando terminei, ele largou a caneta e se recostou. Então você tá me dizendo que seu avô obriga vocês a lutar? Tipo um clube de boxe? Não é boxe, corrigi, sentindo a frustração crescer. É luta até alguém sangrar. Quem perde fica sem comer. Ele esfregou as têmporas e chamou o parceiro, o policial Petrosian, cujo crachá refletiu a luz fluorescente. No momento em que Petrosian ouviu minha história, a expressão dele mudou para algo que eu já conhecia bem. Escuta, garoto, disse Petrosian, cruzando os braços. Famílias tradicionais têm seus costumes. Meu avô também fazia a gente lutar. Isso não é abuso, é cultura. Você não pode chamar de abuso só porque não gosta. Meus protestos foram ignorados. Em menos de 1 hora fui liberado sob custódia do tio Marco. O vovô era presidente da associação de veteranos da cidade e já tinha emprestado dinheiro para metade do bairro. Os favores vinham fácil. O caminho de volta para casa pareceu interminável. Os nós dos dedos do tio Marco estavam brancos no volante, enquanto ele fazia promessas sobre o perdão do vovô, se eu simplesmente voltasse atrás. Passamos pela casa do Luiz. O carro da família dele não estava lá. A garagem vazia. Em casa, o vovô tinha virado o avô preocupado. Estava sentado na poltrona de couro, cercado pelos meus tios e tias, interpretando o papel do ancião bondoso com perfeição. Garotos brigam, disse para todos, balançando a cabeça com cara de pesar. É normal. Esse menino tem imaginação demais. Passa tempo demais com aquele pessoal do teatro. Na manhã seguinte, uma assistente social apareceu. Uma mulher exausta chamada Senhora Patel, que me entrevistou com a família inteira ao redor. O vovô sentou ao meu lado, com a mão pesada no meu ombro, enquanto meus pais se posicionaram dos 2 lados. Cada pergunta dela era filtrada pela presença sufocante deles. Alguém já machucou você? Ela perguntou, com a caneta pronta no bloco. Os dedos do vovô apertaram meu ombro de leve. O pé da minha mãe bateu no meu, debaixo da mesa. 1, 2 vezes. Um aviso. Não, eu me ouvi dizendo. Só coisa de família, normal. A senhora Patel saiu prometendo retornar, mas todos nós sabíamos que ela não voltaria. Com o corte no orçamento, o Conselho Tutelar arquivou 200 casos naquele mês. O nosso virou só mais uma estatística. O sistema estava sobrecarregado, e por fora, parecíamos uma família unida lidando com um adolescente rebelde. Naquela noite fiquei acordado planejando. O álbum de fotos, a coleção de troféus do tio Marco, ainda devia estar em algum lugar. Enquanto todos dormiam, fui até o escritório do meu avô e peguei as chaves do carro que ficavam penduradas ao lado da porta. Minhas mãos tremiam como as dele na garagem, pesadas com o que eu estava prestes a fazer. O escritório cheirava a fumo de cachimbo e couro velho. Procurei com método. Gavetas, prateleiras, o armário. Finalmente, atrás de uma fileira de livros de contabilidade, encontrei. A capa de couro do álbum estava lisa de tanto manuseio. Abri com pressa, pronto para fotografar as provas com uma câmera digital velha que achei. Mas as páginas mostravam apenas fotos de família normais. Festas de aniversário, formaturas, jantares de Natal. Todas as imagens violentas haviam sido substituídas cuidadosamente, como se décadas de brutalidade nunca tivessem existido. Procurando por alguma coisa, minha mãe estava parada na porta, o roupão bem amarrado em volta do corpo magro. À luz do luar, dava para ver o quanto ela tinha emagrecido, as maçãs do rosto saltadas sob a pele fina. Mãe, eu preciso daquelas fotos.
As verdadeiras. Ela fechou a porta atrás de si e foi sentar no puff perto de mim. Eu sei da fome, disse em voz baixa. Sempre soube. Mas o que eu podia fazer? Sair sem nada? Seu pai perdeu o emprego 3 meses atrás. É seu avô quem paga a nossa hipoteca, a escola da sua irmã, tudo. O peso das palavras dela caiu sobre mim como um cobertor molhado. Então a gente só continua sangrando? Você aguenta até fazer 18, ela respondeu, sem olhar nos meus olhos. Depois vai embora. É isso que quem sobrevive faz. O sábado chegou com a mesma leveza de um velório. O avô anunciou uma luta especial, em comemoração ao meu retorno, prometendo à família que eu seria educado do jeito certo. Os primos que haviam fugido foram voltando aos poucos ao longo da semana, todos com histórias parecidas, sem dinheiro, sem abrigo, com pais que escolheram segurança em vez da segurança dos próprios filhos. Vincent voltou com o braço na tipóia, dizendo que tinha caído de skate. Luiz reapareceu em silêncio, sem o gravador. Até o corajoso Sean estava de volta, se movendo com cuidado para não piorar as costelas. Na sexta à noite, o avô veio até meu quarto. Sentou na cadeira da escrivaninha, parecendo mais velho do que nunca, mas ainda perigoso. Seu pai tentou isso na sua idade, disse como quem conversa sobre o tempo. Achou que podia mudar as coisas. Agora olha pra ele. Depende de mim pra tudo. Pela porta entreaberta, vi meu pai parado no corredor, os ombros caídos em rendição. Estou te oferecendo um acordo, continuou o avô. Lute só mais uma vez, do jeito certo. Mostre pra família que sabe qual é o seu lugar e depois pode parar. Eu até pago sua faculdade, mas essa rebeldia termina amanhã. Número. O rosto dele escureceu. Ou então veja o que acontece com o Vincent amanhã, e vai ser culpa sua. O sábado amanheceu com nuvens de tempestade. Me trancaram no quarto durante os preparativos da luta, mas dava pra ouvir tudo através do chão. O som dos pés raspando no concreto, as vozes dos homens fazendo apostas, o riso nervoso dos meninos tentando parecer corajosos. Então os gritos do Vincent começaram, diferentes dos sons normais de luta. Era dor de verdade. Me joguei contra a porta, batendo com o ombro até a maçaneta quebrar. Desci correndo e encontrei sangue escorrendo por baixo da porta da garagem. Lá dentro, o caos. Vincent estava desacordado no chão, com sangue jorrando da cabeça. Os adultos estavam paralisados, genuinamente chocados. O avô tinha deixado a luta ir longe demais, usando o Vincent para dar um exemplo. Minha mãe finalmente perdeu o controle. Chega! Ela gritou, empurrando o tio Tony. Liguem pro 911 agora. Isso acaba hoje. A sala se dividiu na hora. Algumas esposas correram para ajudar o Vincent, enquanto outras tentavam calar minha mãe. Tia Catherine já discava o número de emergência, as lágrimas escorrendo sem parar. A ambulância chegou em minutos. Os paramédicos colocaram o Vincent numa maca. O avô disse que tinha sido um acidente de skate, com a voz calma e convincente. Mas a socorrista, uma mulher jovem com olhar afiado, percebeu as incoerências nos ferimentos. Anotou tudo no tablet e trocou olhares com o colega. 40 minutos depois, já no hospital, consegui abordar uma enfermeira chamada Patrícia e contei tudo pra ela. Ela ouviu com atenção, registrou cada palavra, mas a expressão dela era mais de pena do que de esperança. Sem a cooperação da vítima, é só palavra contra palavra, explicou com delicadeza. Se o Vincent confirmasse a versão do avô, e ele confirmou. Quando acordou com os pais ao lado, olhou direto pro médico e disse que tinha caído de skate, mas apertou minha mão quando ninguém estava olhando, um pedido de desculpas no aperto. Patrícia me mostrou algo que me deixou gelado. O sistema do hospital tinha registro de vários primos que deram entrada ao longo dos anos. Narizes quebrados, costelas fraturadas, concussões, tudo com desculpas diferentes, mas o conjunto contava uma história bem clara. Eu sei o que isso é, disse Patrícia baixinho, mas preciso de um familiar maior de 18 anos para fazer uma denúncia oficial, alguém com autonomia legal. Na sala de espera, minha mãe vacilou. Talvez agora, começou ela, mas meu pai a calou com um olhar, lembrando do futuro das minhas irmãs, da dependência da família em relação ao dinheiro do avô. Voltei para casa e encontrei minhas coisas empilhadas no gramado da frente. O avô estava na porta de braços cruzados. Você não é mais bem-vindo nessa casa, anunciou. Mas legalmente não posso expulsar um menor. Vai dormir na garagem. A garagem ainda fedia a sangue e medo. O círculo de giz estava lá, manchado em vários pontos. Improvisei uma cama com cobertores velhos num canto, tentando não pensar em toda a violência que aquelas paredes presenciaram. Enquanto limpava, encontrei um dente enfiado entre 2 tábuas do chão. Na segunda de manhã, a orientadora da escola me chamou. A senhora Vance estava atrás da mesa, com as mãos cruzadas e um ar de preocupação no rosto. Seu avô ligou, disse. Está preocupado com sua saúde mental. Essas acusações que você anda fazendo, as sessões obrigatórias de terapia começaram naquela semana. O consultório do Dr. Brennan era caro,
todo decorado com couro e madeira escura. Ele ouviu minha história com atenção profissional, anotando tudo. Mas eu sabia que aquelas anotações iam me pintar como alguém delirando. Seu avô está pagando por essas sessões, ele revelou na terceira consulta. Ele quer o melhor para você. Às vezes, traumas fazem a gente lembrar das coisas de forma errada, criar histórias falsas. Foi aí que eu percebi o que estava acontecendo. Cada palavra que eu dizia estava sendo usada como prova de que eu era instável. O avô estava construindo um caso para me descreditar, para ninguém mais acreditar em mim. No sábado seguinte, tentei gravar as lutas do meu esconderijo, nas vigas do teto da garagem. O Roberto me pegou, esmagou meu celular com o pé, enquanto os outros primos assistiam em silêncio. Ninguém me ajudou. Todos já tinham aprendido o preço de se rebelar. Sem celular, comecei a escrever tudo à mão num diário. Registrava datas, ferimentos, quem tinha lutado. Escondia no meu armário da escola, achando que estava seguro. Mas o zelador encontrou durante uma limpeza de rotina e, seguindo o protocolo, entregou para o diretor. O diretor Morrison convocou uma reunião de família para falar sobre as fantasias perturbadoras do meu caderno. O avô estava lá, balançando a cabeça com pesar, enquanto o diretor dizia estar preocupado com a minha imaginação violenta e minhas falsas memórias. Até os pais do Jake começaram a desconfiar depois que o avô mandou para eles uma avaliação preliminar do Dr. O'Brien. Talvez você precise mesmo de ajuda, disse a mãe do Jake com delicadeza, quando tentei me abrigar na casa deles. Essas ilusões parecem sérias. Desesperado, fui ao jornal local. O editor, Sr. Garrison, me ouviu educadamente enquanto eu contava minha história. Anotou tudo, fez perguntas, mas dava para ver o ceticismo nos olhos dele. Isso é uma acusação muito grave, disse ele por fim. Precisamos de provas, confirmação. Sem isso é só boato. E, francamente, acusar um ancião respeitado da comunidade de algo tão sério. Voltei para casa e descobri que o avô tinha agido rápido. Os poucos troféus de luta que restavam haviam sumido, deixando buracos nas prateleiras e nas paredes. A família estava apagando sua história violenta em tempo real, eliminando qualquer vestígio de prova. Luiz me encontrou naquela noite, sentado sozinho na garagem. Estava exausto, com o rosto derrotado. Eu nunca tive gravações, confessou. Menti para sustentar o seu blefe. Achei que funcionaria, que eles iam parar. Me desculpa, a verdade da nossa situação ficou clara ali. O objetivo do avô nunca foi só a luta. Era controle, domínio total até que os meninos completassem 18 e saíssem por vontade própria, mas já tão quebrados por dentro que jamais desafiariam a hierarquia da família. Faltavam 2 anos para eu completar 18. Eu precisava sobreviver. Comecei a documentar tudo em lugares escondidos. Usava os computadores da biblioteca para escrever os relatos. Escondia anotações num armário na rodoviária. Cada pedacinho de prova ficava guardado onde minha família não podia alcançar. Para manter as aparências e evitar punições piores, fui obrigado a continuar participando das lutas como observador. Sentava num balde virado num canto da garagem, assistindo meus primos se espancarem enquanto registrava tudo mentalmente. Os meninos mais novos passaram a me evitar. A propaganda do avô começava a enraizar na cabeça deles. Tive uma pequena vitória quando convenci 2 mães a colocarem atividades para os filhos durante as noites de luta. Aulas de piano e treinos de futebol viraram escudos. O avô percebeu o padrão em poucas semanas e começou a marcar as lutas aleatoriamente. Domingo de manhã, quarta-feira à noite, sempre quando lhe convinha. Meu pai finalmente falou comigo numa noite me pegando sozinho na garagem. Estava com uma aparência ainda mais envelhecida, desgastado por décadas de submissão. Tô juntando dinheiro, ele sussurrou, olhando nervoso para a porta. Quando você fizer 18, eu te ajudo a sair daqui. Só aguenta até lá. Mas aguentar significava ver garotos de 10 anos entrando no círculo. Significava ver meninos que eu tinha tentado proteger aprenderem a gostar da violência. Alguns primos agora treinavam por vontade própria, completamente doutrinados no sistema. Minha documentação escondida foi descoberta quando minha tia resolveu limpar a biblioteca durante um turno voluntário. Ela destruiu tudo. Depois me disse que fez isso para proteger a família. O filho dela estava perto de completar 10 anos e ela não podia correr o risco de acabar com a tradição. As alianças mudavam constantemente conforme os garotos completavam 10 anos. Alguns abraçavam a tradição, achando que era o caminho para ganhar a aprovação do avô. Outros vinham até mim em segredo, pedindo ajuda que eu já não podia dar. Roberto surpreendeu todo mundo quando quebrou. O lutador mais temido da nossa geração me chamou de lado uma noite. O cansaço estampado no rosto cheio de cicatrizes. Tô cansado de machucar os primos, confessou, mas já fui longe demais para parar agora. Juntos, criamos um novo esconderijo de provas, usando o conhecimento interno do Roberto para documentar tudo. Escondemos o material num prédio abandonado perto da linha do trem, um lugar onde eu às vezes dormia para evitar a atmosfera sufocante da garagem. 3 mães começaram a instituir jantares de família nas noites de luta, dando desculpas para os filhos faltarem. O avô retaliou marcando as lutas para domingo de manhã, adaptando sua tradição para manter o controle. A transformação dos primos mais novos foi o que mais doeu.
Meninos que antes brincavam juntos agora ensaiavam movimentos de luta por conta própria, acreditando no discurso do avô sobre força e irmandade. A doutrinação estava completa para muitos deles, mas então veio uma reviravolta. Miguel, o menino de 8 anos que gravou tudo naquela primeira noite, continuou filmando em segredo. Ele me mostrou um vídeo nítido do avô batendo no domingo durante uma demonstração, o sangue espirrando enquanto ensinava a técnica correta para os meninos mais velhos. Mas o vídeo me mostrava também, assistindo, sem fazer nada. Minha cumplicidade era evidente, mesmo que forçada. Minha mãe encontrou meu novo esconderijo de provas ao me seguir uma noite. Me confrontou dentro do prédio abandonado, com lágrimas escorrendo pelo rosto magro. "Você vai destruir a gente por causa dos seus princípios?" gritou. "Eu tô pulando refeições para economizar. Suas irmãs precisam estudar. E você quer acabar com tudo?" Ali eu tomei uma decisão. Sobrevivência antes da justiça. Eu ia esperar até os 18 para agir, reunir provas não pro presente, mas pro futuro. Na luta seguinte, o avô me obrigou a ser árbitro de uma disputa entre 2 meninos de 10 anos. Rostos inocentes que nunca tinham lutado antes. Fiquei parado no círculo, contando gotas de sangue no concreto, totalmente cúmplice de um sistema que eu havia tentado destruir. O avô sorria da cadeira, sabendo que tinha vencido, por enquanto. Vincent se recuperou, mas mudou. A lesão na cabeça deixou dores de cabeça constantes, mas havia outra mudança também. Ele me chamou de canto numa noite e sussurrou com urgência. "Agora eu tô gravando de verdade. Tudo. Pra quando a gente for mais velho. Quando der pra fazer algo de verdade." Uma rede começou a se formar, em silêncio. Primos documentando tudo em segredo, planejando um acerto de contas no futuro. A resistência tinha ido pro subterrâneo, mais cuidadosa, mas não derrotada. Quando meu aniversário de 18 anos se aproximou, o avô fez um anúncio que gelou meu sangue. "Nosso filho pródigo terá uma última lição", declarou no jantar. "No dia do aniversário, ele luta. E então pode partir com a minha bênção ou ficar com o meu respeito." A mensagem era clara. Uma última humilhação. Uma última tentativa de me quebrar. E aí, se eu ainda conseguisse andar, estaria livre para ir embora. Os primos cochichavam tentando adivinhar quem seria meu oponente. Alguns achavam que seria o Roberto, apesar da nossa aliança recente. Outros achavam que o avô traria alguém de outra parte da família. Alguém sem vínculos conosco. Mas eu sabia a verdade. Eu sabia como o avô operava. Como transformava a lealdade em arma. Seria o Luiz. Meu primeiro oponente seria também o último. O círculo se fechando com uma crueldade poética. E Luiz, agora completamente doutrinado, lutaria para me machucar de verdade. O garoto que um dia ficou ao meu lado contra nossos pais tinha virado o soldado perfeito do meu avô. As provas que a gente reuniu estavam espalhadas pela cidade. Arquivos digitais nos computadores da biblioteca, documentos físicos nos armários da rodoviária, vídeos em celulares velhos escondidos em prédios abandonados, um acervo fragmentado da violência, esperando pelo momento certo. Mas esse momento parecia inacreditavelmente distante, enquanto eu me sentava na garagem, ouvindo mais uma luta através das paredes. O som molhado dos impactos, os gritos empolgados dos homens revivendo suas juventudes brutais, o silêncio das mães que escolheram a segurança financeira em vez da segurança dos próprios filhos. Faltavam 2 meses pro meu aniversário. 2 meses assistindo, registrando, sobrevivendo. 2 meses sendo cúmplice do mesmo sistema que eu tentei destruir. O círculo de giz aguardava, paciente e faminto, esperando sua última refeição. O domingo amanheceu com a nova programação do avô. Observei da porta da garagem as mães apressando os filhos para fora, alegando compromissos urgentes na igreja. 3 famílias conseguiram evitar a luta daquela manhã, mas os olhos do avô acompanharam cada ausência com frieza calculada. Depois, o Roberto me encurralou atrás do galpão de ferramentas. Os nós dos dedos dele estavam abertos de demonstrar golpes nos meninos menores. "Seu aniversário é daqui a 6 semanas, ele disse, olhando por cima do ombro. "O Luiz tá treinando dobrado. O avô tá treinando ele pessoalmente." Na semana seguinte, o avô começou com inspeções surpresas. Aparecia nas aulas de piano, nos treinos de futebol, até em eventos escolares. Queria garantir que os netos não estavam usando desculpas inventadas. O recital da Sra. Chen foi cancelado quando o avô chegou exigindo que os alunos voltassem para compromissos de família. À noite, eu ia pro prédio abandonado atualizar nosso esconderijo de provas. O Roberto trouxe fotos de prontuários médicos que roubou do armário da mãe. Anos de idas ao pronto-socorro, tudo registrado. A gente embrulhou tudo em plástico e escondeu debaixo do assoalho podre. 2 primos me procuraram em momentos diferentes naquela semana. Marcos, de 12 anos, que estava prestes a estrear nas lutas, me implorou pelo truque do sangue falso. Tive que explicar por que não funcionava mais. Vi a esperança sumir dos olhos dele. Carlos, de 8 anos, só queria saber se a fome parava de doer com o tempo. Menti e disse que sim. Na luta seguinte, o avô anunciou uma nova regra. Os vencedores agora comeriam na frente de toda a família, não só dos oponentes. Ele queria que as mães vissem os filhos famintos, que entendessem o preço da desobediência.
Tia Maria aguentou 10 minutos antes de quebrar. Empurrou o próprio prato na direção do filho derrotado. O avô a puniu com suspensão dos próximos 3 jantares. As dores de cabeça do Vincent pioraram. Durante uma luta especialmente brutal entre 2 garotos de 14 anos, ele desabou na garagem, agarrando a cabeça. O médico da família, parceiro de golfe do avô, receitou analgésicos e sugeriu menos estresse. Ninguém mencionou a verdadeira causa. Descobri que o avô estava indo até a escola toda semana para atualizar a orientadora sobre meu estado mental. A senhora Vance agora me olhava com pena, não preocupação, totalmente convencida de que eu era um adolescente perturbado. Meus professores receberam cópias dos relatórios do Dr. Brennan, que me pintavam como um jovem com delírios violentos. O limite do Roberto chegou 3 semanas antes do meu aniversário. Forçado a lutar contra o irmão mais novo, ele se recusou a dar o golpe final que faria o garoto sangrar. Os dois ficaram sem jantar. Naquela noite, Roberto arrumou uma mochila e desapareceu. Os pais dele registraram um boletim de desaparecimento, mas eu sabia que ele tinha conseguido chegar até a casa da namorada, em Nevada. Menos um aliado, mas fiquei feliz que ele escapou. A transformação dos primos mais novos acelerou. Eles criaram grupos de treino e se reuniam depois da aula para aperfeiçoar técnicas. Diego, de 10 anos, se gabava dos golpes que o avô tinha ensinado pessoalmente. A tradição estava evoluindo, se tornando autossuficiente. Mesmo sem a imposição da geração mais velha, esses meninos continuariam o ciclo de violência. A perda de peso da minha mãe já não dava mais para ignorar. Ela dava a própria comida para as minhas irmãs tantas vezes que as roupas pendiam largas no corpo. Quando a confrontei, ela só disse: "Mais 2 semanas. Depois você tá livre. As coisas vão melhorar." Mas nós dois sabíamos que o avô nunca deixaria as coisas melhorarem. As gravações secretas do Miguel se multiplicaram. O menino de 8 anos virou nosso bem mais valioso. A idade fazia com que os adultos o ignorassem. Ele me mostrou imagens do avô ensinando os meninos mais velhos sobre guerra psicológica, como quebrar o espírito do adversário antes mesmo da luta começar. Mas cada vídeo mostrava o rosto de outros primos, tornando-os cúmplices do sistema. O avô marcou uma reunião de família para a semana anterior ao meu aniversário. Primos de outros estados viriam, incluindo alguns que já tinham passado da idade de lutar. O verdadeiro motivo era óbvio: testemunhas para minha humilhação final. Ele queria que cada ramo da família me visse ser derrotado. Tentei mais uma vez procurar as autoridades. Outra delegacia, outra detetive. A detetive Williams, uma mulher de olhar gentil, ouviu minha história inteira, fez anotações, perguntou detalhes, parecia acreditar em mim, mas então ligou para verificar meu histórico e descobriu os relatórios do Dr. Brennan. A entrevista terminou com ela me entregando panfletos sobre saúde mental. Vincent criou uma nova tática. Durante as lutas, ele se posicionava de forma a atrapalhar sem querer quando as coisas saíam do controle. Um tropeço aqui, uma garrafa d'água derrubada ali, pequenas interrupções que evitavam ferimentos mais graves. O avô percebeu, mas não tinha como provar. 3 semanas antes do meu aniversário, Luiz começou os preparativos finais. Observei da garagem enquanto ele treinava combinações de socos no saco de pancadas que o avô instalou. A técnica dele era impecável, implacável. O menino assustado de 10 anos contra quem lutei pela primeira vez tinha virado um verdadeiro devoto. Me viu observando uma vez e apenas assentiu com a cabeça, como um carrasco reconhecendo quem vai executar. O plano de poupança do meu pai deu errado. O avô, agora desconfiado de todo mundo, apertou ainda mais o controle sobre as finanças da família. Os extratos bancários passaram a chegar direto na casa dele. Qualquer saque incomum era interrogado. Meu pai conseguiu esconder apenas $300 em espécie, longe de ser suficiente para fugir. A reunião de família chegou com primos que eu não via havia anos. Homens de 20 e poucos, 30 e tantos anos, com cicatrizes antigas das lutas. Compartilhavam histórias dos bons tempos, comparando técnicas, rindo da fome que passaram. Nenhum deles se manifestou contra a tradição. Todos tinham sido quebrados e remontados à imagem do avô. O avô fez questão de anunciar minha luta de aniversário como um evento grandioso. Diante de 40 parentes, declarou que ela aconteceria ao pôr do sol, o horário dos verdadeiros guerreiros. Luiz estava ao lado do meu avô, já vestido com as roupas de luta. A mensagem era clara. Aquilo já não era mais sobre tradição, era sobre esmagar qualquer sinal de rebeldia. Naquela noite, me reuni com Vincent e os poucos primos que ainda resistiam em segredo. Tínhamos provas, mas nenhuma forma de usá-las sem destruir a estabilidade financeira da família. Os vídeos do Miguel, as fotos do Roberto, minha documentação, tudo inútil diante do controle econômico do meu avô.
Estávamos presos entre a justiça e a sobrevivência. Meu aniversário de 18 anos amanheceu cinzento e abafado. A casa estava cheia de parentes distantes, a animação deles era palpável. Tios que tinham se mudado voltaram só para ver o espetáculo. Primos filmavam tudo com os celulares, criando o próprio registro da continuidade da tradição. A garagem havia sido decorada com faixas escritas "Força pelo Sofrimento" e "Laços de Irmandade". Alguém tinha redesenhado o círculo de giz, agora maior, para acomodar a violência que esperavam. Cadeiras dobráveis foram alinhadas ao longo das paredes. Aquilo não era só uma luta, era uma cerimônia. Luiz se aquecia num canto, concentrado, olhos fixos. O avô tinha dado para ele um novo par de luvas, mais leves, feitas para cortar com mais facilidade. Cada detalhe tinha sido pensado para garantir o máximo de dano. Tio Tony testava a porta da garagem, certificando-se de que trancaria direito, sem escapatória dessa vez. Fiz uma última verificação no nosso esconderijo de provas, no prédio abandonado. Estava tudo lá, intocado, esperando-o algum dia. Talvez quando os primos mais novos crescessem, quando o domínio do avô enfraquecesse com a idade. Ou talvez apodrecesse ali para sempre, um monumento à resistência fracassada. A família ampliada se reuniu à medida que o sol começava a se pôr. As mães seguravam os filhos pequenos no colo, sussurrando desculpas sobre tradições de família. Os homens formaram seu círculo de sempre, agora com 3 fileiras de profundidade. O avô sentou numa cadeira especial, elevada, de onde podia ver todo o público. Seu olho de vidro refletia a luz do teto enquanto ele sorria. "Hoje à noite vamos lembrar a todos o que acontece com quem desafia a família", anunciou com a autoridade de sempre. Luiz treinou duro. Ele entende o que é honra. Ele vai ensinar uma lição necessária. Trancaram a garagem por dentro. Ninguém sairia até o sangue tocar o concreto. Eu entrei no círculo sentindo o peso das expectativas de 40 parentes. Luiz surgiu do outro lado, com os músculos tensionados, pronto para destruir o que restava da nossa antiga amizade. A luta começou sem cerimônia. Luiz avançou de imediato, combinações que o avô vinha repetindo com ele há semanas. Eu desviei, bloqueei, me recusei a revidar. A plateia começou a se agitar. Alguém gritou pedindo sangue. Outros exigiram ação. A frustração do Luiz crescia a cada golpe desperdiçado. Ele tinha se preparado para a guerra, mas encontrou apenas esquiva. Seus ataques foram ficando desajeitados, mais desesperados. O treinamento do avô não incluía a possibilidade de enfrentar alguém que se recusasse a bater de volta. A coreografia cuidadosamente ensaiada desmoronou num caos total. Foi então que Vincent agiu. Durante um ataque particularmente agressivo do Luiz, Vincent, sem querer, derrubou a mesa da água. O barulho distraiu todos por um instante. Luiz escorregou no concreto molhado e caiu feio. Os cotovelos se abriram no impacto e o sangue começou a escorrer. A garagem explodiu em confusão. Tecnicamente, o sangue havia tocado o chão, mas por uma queda, não por um golpe. O avô se levantou, o rosto roxo de raiva. Mas regra era regra. A luta tinha acabado. Luiz ficou deitado no chão, olhando para o próprio braço sangrando com um misto de choque e incredulidade. Eu ajudei ele a se levantar, sussurrando um pedido de desculpas que ele ignorou. A multidão se dispersou sem rumo, frustrada por ter sido privada do espetáculo. A cerimônia perfeita do avô tinha virado uma piada. No jantar, eu comi enquanto Luiz ficou com o prato vazio, o braço enfaixado. A ironia não passou despercebida por ninguém. O guerreiro escolhido do avô, derrotado pela própria pressa. A refeição transcorreu em um silêncio tenso. A tradição havia sido cumprida, mas algo estava quebrado. Naquela noite, o avô me chamou no escritório. Sentado atrás da escrivaninha, parecia carregar de verdade seus 78 anos. Pela primeira vez, as mãos dele tremiam sem que houvesse medo para esconder. "Você venceu, sem vencer?", disse finalmente. "Saia, leve nada, nunca mais volte." Saí com a roupa do corpo e com os $300 do meu pai.